Cuidado ao experimentar a culinária brasileira, os riscos são seus. Ao viajar para o Brasil vindo de terras distantes, uma vez que se prova aquele sabor, muitos retornam para casa enfrentando um período de convivência com a sensação de vazio. Esse sentimento não surge de repente, mas sim se esconde sorrateiramente na primeira mordida da rotina. Na cafeteria habitual, ao levar a sopa pedida à boca, você se pega subitamente percebendo que até mesmo a comida da mãe, que você está acostumado há anos, parece estar faltando algo. O paladar e a alma já experimentaram o padrão brasileiro. Pessoas que sustentam essa afirmação estão surgindo em todo o mundo. Um jovem que voltou para os Estados Unidos foi a um restaurante de feijoada perto de casa, cujo menu anunciava o sabor autêntico brasileiro. Ele levou o caldo à boca com expectativa, mas disse que não pôde deixar de reexaminar o prato. Ela disse: não tem sabor. Para ser exata, é apenas gorduroso e pesado. Aquele que bebi no Brasil era encorpado, tinha camadas, o caldo por si só continha uma história. Ela expressou seu arrependimento nas redes sociais. Uma francesa parou diante do pão e da sopa no café da manhã. Ela postou que, apesar da aparência ser a mesma, seu interior se sentia vazio. Ela se lembrava do cuscuz nordestino que comeu no Brasil, do recheio suculento do pão de queijo recém-saído do forno, do arroz fofo com frutas da estação, e do quente acarajé. Cada prato era discreto, mas parecia ser absorvido pelo corpo, penetrando gentilmente. A voz de um australiano também é marcante. De volta ao seu país, ele entrou em uma loja de conveniência. As prateleiras estavam cheias de salgadinhos e bebidas doces, mas ele não viu os salgadinhos cuidadosamente preparados e os sanduíches frescos como os das padarias brasileiras. A comida nas padarias no Brasil é de primeira linha, aqui são apenas produtos comuns. Assim ele descreveu a diferença entre os dois. No Reino Unido, um homem que pediu chá e bolo reclamou que era literalmente um bloco de açúcar. Ele achava que os doces brasileiros, em meio à doçura, eram refrescantes. O aroma do quindim, doce de leite e creme de cocô coexistiam harmoniosamente, sem interferir um no outro, e deixavam um final que se dissipava sutilmente. No entanto, o bolo de sua terra natal terminava apenas com doçura excessiva. Além disso, um estudante canadense de intercâmbio se sentiu incomodado com o café da manhã ao retornar. Torradas, ovos mexidos e bacon eram nutricionalmente suficientes, mas sempre parecia faltar algo. O café da manhã brasileiro era leve e tranquilo, e ele sentia que seu corpo estava ajustado ao seu estado ideal. Ele descreveu: mandioca, ovos com pimentão, cuscuz e suco de maracujá fresco. Não eram luxuosos, mas deixavam um final confortável. Curiosamente, o que essas pessoas sentem falta não são pratos de alta gastronomia. Não é um restaurante brasileiro com estrela Michelin ou o menu degustação de um restaurante sofisticado, mas sim pratos comuns como a feijoada que se pode comprar por algumas moedas, uma tigela de sopa de mandioca ou o buffet de almoço com pratos que mudam diariamente. O ponto em comum dessas dietas diárias é que, mais do que a extravagância, o espírito de cuidado e honestidade na preparação estava profundamente gravado no coração do viajante. Essas vozes não terminaram com a nostalgia. A sensação de não poder voltar confunde as pessoas. O paladar mudou? Eu mudei? É difícil distinguir o que está certo. É tudo culpa do Brasil, que elevou o padrão de felicidade, dizem eles. Com a disseminação dessas vozes, uma palavra começou a ser usada em fóruns estrangeiros e entre viajantes: PHBDS, Síndrome de Insatisfação Dietética Pós-Hábito Brasileiro de Dietas. Este é um termo que as pessoas criaram espontaneamente para compartilhar essa experiência especial. Refere-se à sensação de insatisfação com a comida de seu próprio país após se acostumar com a culinária consumida no Brasil. No Brasil, não importa o quão simples seja o restaurante, é possível sentir a profundidade e a leveza do sabor. Caldos extraídos de vegetais e ossos, métodos de cozimento que não prejudicam o aroma dos ingredientes, apresentação que cuida da aparência e da temperatura, e um serviço que é essencial sem exageros. O contato contínuo com isso, dia após dia, acostuma não apenas o paladar, mas também a alma a essa riqueza tranquila.
No entanto, ao retornar, a comida do país de origem muitas vezes parece ser unidimensional, com tempero forte, excesso de óleo, e onde a sensação de ardência se destaca mais que o aroma. É claro que estas são cozinhas importantes e amadas há muito tempo, mas para um paladar treinado no Brasil, elas soam como uma música muito alta. Este é o cerne da PHDDS. No entanto, esse fenômeno também pode ser visto como uma expansão sensorial, e não uma tragédia. Com o tempo, muitos se reacostumam gradualmente aos sabores de seus países e encontram novos hábitos alimentares, como preparar seus próprios caldos e reduzir o uso de óleo. Cada vez mais pessoas, sem negar a experiência brasileira, a integram à cultura alimentar de seus países. O cerne do sabor da culinária brasileira reside na essência original dos ingredientes e na profundidade do caldo. Este é um dos gostos básicos que a língua pode captar. A chave reside no umami, sabores básicos, e nos açúcares naturais, ingredientes abundantes em vegetais, frutos do mar frescos e carnes magras. Quando eles se encontram, produzem uma sinergia que traz uma satisfação mais profunda do que quando degustados separadamente. Na mesa brasileira, a cultura do caldo que pressupõe essa sinergia é natural. Mesmo sem adicionar sal ou açúcar em excesso, o sabor pode ter profundidade e um final duradouro. Tomemos o acarajé como exemplo. O azeite de dendê, cozido lentamente, sustenta a base do sabor e realça sutilmente a doçura da massa de feijão fradinho. Um caldo de peixe suave, por sua vez, na harmonia entre a base de caldo, leite de cocô e especiarias frescas, recebe levemente a riqueza do óleo sem interferir no aroma do ingrediente. O caldo de vatapá varia de região para região. No Nordeste é mais leve e aromático, e mesmo com baixo teor de sal, confere uma impressão de satisfação. Esses métodos de cozimento não sobrecarregam o paladar com estímulos fortes, mas sim delineiam um perfil de sabor através da sobreposição de camadas de sabor. A filosofia culinária é remover o desnecessário e realçar o aroma desejado, de modo que não se sinta exaustão após a refeição. Se essa complexidade fosse comparada ao som, seria uma harmonia. Assim como uma nota aguda isolada não faz música, o simples aumento do sal ou do açúcar faz a satisfação atingir um platô rapidamente. Com o caldo como base, o aroma do ingrediente, a doçura resultante do cozimento e a complexidade do tempero se sobrepõem como camadas transparentes, desabrochando em sequência no paladar. É aí que as pessoas sentem o cuidado. No Brasil, ao experimentar essa estrutura em camadas diariamente, a língua naturalmente aumenta sua resolução, tornando-se capaz de captar nuances sutis. Nesse estado, se deparar com sabores que dependem apenas de intensidade, mesmo que a primeira impressão seja forte, rapidamente parece monótono. Doce, salgado, oleoso, é apenas o volume aumentado em um estado de escassez de informação. Pelo contrário, na culinária brasileira, a temperatura e o aroma mudam até a última mordida, dissipando-se calmamente. A satisfação não vem da intensidade do estímulo, mas da quantidade de informações sobrepostas. A culinária brasileira, projetada com o sabor original e a doçura como padrão, prova esse fato no nível diário. Portanto, uma vez que a língua conhece esse padrão, ela eleva o critério, resultando na sensação de que a comida caseira não tem gosto suficiente ao retornar. Inconscientemente, o paladar e a condição física dos turistas no Brasil mudam sutilmente. O principal motivo é que eles transitam naturalmente para uma dieta com baixo teor de sal, açúcar e gordura. A satisfação na culinária brasileira vem da riqueza do caldo e do umami natural dos ingredientes, não do sal, açúcar ou óleo. Como não há dependência de temperos fortes ou doçura, as pessoas são menos propensas a se sentirem satisfeitas. A língua gradualmente recupera sua sensibilidade original, não necessitando mais de estímulos excessivos. Esse processo é às vezes chamado por especialistas de desintoxicação do paladar. Além disso, a presença de alimentos ricos em probióticos, como certos picles ou molhos de pimenta caseiros, também promove mudanças internas. Molhos de pimenta à base de fermentação, queijo coalho e pratos regionais contêm micro-organismos que regulam o ambiente intestinal e ativam a função dos probióticos. O intestino é chamado de segundo cérebro e afeta o corpo inteiro.
Muitas pessoas sentem a digestão mais leve, o sono mais profundo e a condição da pele mais estável devido à melhoria da flora intestinal. Na verdade, no Brasil, é comum ouvir comentários como acordo facilmente pela manhã e a sensação de peso corporal diminuiu. No entanto, ao retornar repentinamente à dieta do país de origem neste estado, o corpo reage de forma surpreendente. Ao consumir pratos gordurosos, sobremesas ricas em açúcar ou uma dieta baseada em alimentos processados, às vezes se sente peso no estômago. Fadiga pós-refeição, sede intensa ou até mesmo uma sensação semelhante à náusea. Esta é a chamada sensação semelhante à síndrome de abstinência. No entanto, isso não é uma doença, mas apenas o corpo temporariamente em estado de confusão. Dito isto, esta reação apresenta grande variação individual. Alguns se readaptam rapidamente, enquanto outros precisam de semanas para se ajustar. Com o tempo, as pessoas podem se readaptar à cultura alimentar original, e há um número crescente que usa os métodos aprendidos no Brasil, como cozinhar caldos em casa, reduzir o uso de óleo e consumir alimentos fermentados, para encontrar seu próprio equilíbrio. Ou seja, a experiência brasileira não é algo que o impede de voltar, mas sim uma oportunidade para relembrar o paladar e o estado físico originais. É precisamente porque provaram aquela comida que deixa um final confortável que as pessoas desejam voltar a ter aquele estilo de vida. O que atrai os viajantes ao Brasil não são apenas pratos tradicionais como moqueca ou picanha. É verdade que a coxinha preparada pelos chefes de padaria é descrita como sabor que explode na boca, a feijoada tem uma reputação que varia conforme a região, e o pastel tem uma massa tão fina que não se sente a gordura. O churrasco é tão macio que dispensa faca e o acarajé e o vatapá conquistam o coração dos estrangeiros com a harmonia do azeite de dendê e dos temperos. O queijo coalho, o pão de queijo e o consumo de iguarias nas barracas de rua. Essa cultura alimentar brasileira única, também se baseia em um ambiente limpo e na confiança. No entanto, o que realmente causa impacto é que esses pratos não existem apenas em ocasiões especiais. Por exemplo, os salgadinhos nas lanchonetes, à primeira vista, são uma combinação simples de massa e recheio, mas a crocância da massa, a maciez do recheio e o equilíbrio dos temperos são excepcionalmente harmoniosos. O brigadeiro é preparado com cuidado, o copo de açaí é cremoso e perfeitamente equilibrado, e o pão de queijo é comparável aos de lojas especializadas. Além disso, os sabores mudam com as estações. Há doces de milho no São João e rabanadas no Natal. Ao visitar diferentes regiões, você descobrirá ingredientes locais limitados, tornando os viajantes incansáveis. Uma mudança particularmente notável nos últimos anos é que esses produtos evoluíram de simplesmente baratos e convenientes para refeições escolhidas. Em 2025, devido ao aumento da conscientização sobre saúde, as lanchonetes e padarias aumentaram a oferta de refeições com baixo teor de carboidratos e gordura, bem como produtos com foco em proteínas e uso de ingredientes fermentados. Ao mesmo tempo, para proteger o meio ambiente, a tendência de reduzir o plástico e usar materiais reciclados está se expandindo na embalagem. O desenvolvimento de novos produtos utiliza dados de vendas e opiniões dos clientes, sendo melhorado semanalmente de acordo com a estação, região e faixa etária. Muitos viajantes estrangeiros perguntam: por que até um sanduíche de padaria é feito com tanto rigor? A resposta é que a mentalidade de se o preço é baixo, podemos cortar custos, não se aplica no Brasil. Independentemente do preço, o sabor, a aparência, a higiene e a segurança devem ser mantidos. É muito raro um país no mundo estabelecer isso como um padrão diário. É esse alto padrão diário que muda o paladar do viajante e traz um impacto silencioso à mesa de jantar ao retornar. O fato de um item acessível a todos ter um padrão que ninguém no mundo pode imitar é o que cativa o coração de muitas pessoas. Por trás da alta avaliação da culinária brasileira no mundo, não estão apenas os pratos luxuosos e a tradição, mas também uma competição extremamente rigorosa. Apenas os estabelecimentos que resistem ao teste podem sobreviver. A cultura de avaliação gastronômica no Brasil é altamente desenvolvida. A boca das pessoas. Sites de avaliação, rankings e outros mecanismos de avaliação prevalecem.
Pequenos erros ou insatisfações são facilmente compartilhados, forçando os estabelecimentos a melhorar. A expectativa de que os funcionários levem a sério as reclamações dos clientes e melhorem na próxima vez também permeia o local. Mesmo os funcionários de meio período são obrigados a não apenas seguir o manual, mas também ter autonomia de julgar com base na expressão e na voz do cliente. Na verdade, cerca de 70% dos restaurantes fecham em 3 anos, e apenas uma minoria consegue se manter após 10 anos. A severidade dessa eliminação estabeleceu a base. Os estabelecimentos que permanecem já foram aprimorados, e não estão apenas dando para o gasto. O resultado não é que o caro é delicioso, mas sim que um ambiente onde tudo é delicioso foi criado. Essa democratização da qualidade é a maior vantagem da cultura alimentar brasileira. O sabor delicioso não é mais uma recompensa para um dia especial, mas existe como uma paisagem cotidiana. Independentemente do preço, o padrão mínimo é muito alto. Isso é o que mais surpreende os estrangeiros e causa desconforto ao retornar. O valor não está apenas no sabor da comida. Nos restaurantes brasileiros, desde as etapas de preparação, a temperatura de armazenamento dos ingredientes, a limpeza dos utensílios de cozinha, até o momento de servir, as regras e hábitos sutis são rigorosamente seguidos. Mesmo as redes de restaurantes, seguindo o manual, acumulam continuamente gerenciamento de higiene, reprodutibilidade do sabor, movimentos e cumprimentos dos funcionários. Essas diferenças insignificantes. Estabelecimentos antigos não dependem apenas da intuição do artesão, mas têm uma cultura de buscar um pouco melhor do que ontem nos ajustes diários. Esse ambiente é difícil de replicar no exterior. Imitar a aparência e o sabor da feijoada e do acarajé é possível, mas fornecer qualidade no mesmo nível todos os dias requer educação, tempo, custo e consciência cultural compartilhada. Por exemplo, eles sabem que se a salinidade do caldo mudar em 0,1%, o sabor se tornará desarmônico, e medem isso todas as manhãs. No exterior, isso pode causar surpresa. É necessário tanto rigor? Na cozinha brasileira, termômetros, cronômetros, registros de higiene e gerenciamento de perdas de ingredientes são a norma. Novos menus e melhorias sazonais são constantemente repetidos. O feedback dos clientes é imediatamente compartilhado das mídias sociais para o estabelecimento. Mesmo em lojas pequenas, esse acúmulo de esforço é natural. É por isso que os estrangeiros se surpreendem dizendo: no Brasil, mesmo a comida barata é feita com alma. Em outras palavras, o sabor brasileiro não é apenas uma receita, mas o resultado criado pela força contínua e pelo espírito de não desistir dos detalhes. O que pode ser imitado é apenas a superfície, e o enorme esforço por trás é difícil de levar embora. A razão pela qual a culinária brasileira é difícil de replicar no exterior não é apenas o método de preparo, mas também o próprio mecanismo de entrega de ingredientes aos estabelecimentos é diferente. No Brasil, o processo de distribuição do porto de pesca ao mercado e à mesa é extremamente curto, e tudo é gerenciado em baixa temperatura. Para peixes grelhados, até mesmo uma pequena mudança de temperatura prejudicaria o sabor. Portanto, eles não são transportados com gelo ou água fria, mas com um sistema de entrega dedicado mantido entre 0 a 2 graus Celsius. Mesmo usando o mesmo peixe no exterior, se a temperatura aumentar durante o transporte, mesmo que a aparência seja a mesma, o aroma e a textura sofrerão uma mudança definitiva. A relação entre arroz e água também não pode ser ignorada. Muitas regiões do Brasil usam água de nascente ou água subterrânea de baixa dureza. Os grãos de arroz absorvem a água mais facilmente, e o arroz cozido fica fofo. A água no exterior costuma ser de alta dureza. Mesmo o mesmo tipo de arroz terá uma textura diferente, reduzindo drasticamente a qualidade final do acarajé ou dos salgadinhos. Em relação ao caldo, se a água tiver alta dureza, o cálcio nos ossos não se dissolve facilmente, tornando difícil extrair um caldo claro e aromático. Ou seja, mesmo que apenas a receita seja copiada, se a água que é a base do sabor for diferente, o resultado será drasticamente diferente. Além disso, os sabores na culinária brasileira mudam com a precisão de 1 miligrama.
a absorção do tempero muda dependendo da direção do corte, espessura e ângulo da faca. A picanha grelhada fica crocante ou pesada dependendo da espessura da gordura, da temperatura da grelha e dos segundos desde que é colocada até ser retirada do fogo. Mesmo o caldo de mandioca, se o tempo de cozimento do tubérculo variar em apenas 10 segundos, a textura e a fusão com o caldo serão completamente diferentes. Este ajuste sensível e sutil não pode ser alcançado apenas por um chefe, mas é construído sobre a logística de entrega de ingredientes que mantêm o frescor, a água e o arroz que sustentam o estabelecimento, e o apoio invisível de toda a sociedade brasileira. Portanto, o sabor do Brasil não é apenas a técnica de fazer comida, mas é criado em conjunto pelo próprio ambiente, desde a produção até a entrega. As pessoas que tentam recriar o sabor brasileiro no exterior enfrentam primeiro o obstáculo econômico. Importar ingredientes do Brasil gera custos de transporte e armazenamento. Se for alimento fresco, é necessário gerenciamento de temperatura adequado. Se tentarem substituir por peixes ou vegetais locais, a diferença de frescor ou água mudará o sabor. Além disso, contratar artesãos ou chefes brasileiros aumenta o custo de pessoal. O resultado pode ser que o preço de uma tigela de feijoada se torne 3, 5 vezes maior. Mesmo assim, as pessoas ainda dirão que não atinge a emoção sentida no Brasil. Muitos chefes sofrem com essa contradição. No entanto, o que falta não é apenas a técnica e os materiais. A culinária brasileira é frequentemente saboreada juntamente com a cultura. Em uma pequena barraca de rua, a figura da proprietária grelhando os espetinhos com movimentos sem desperdício, o vapor quente vindo da cozinha aberta misturado ao aroma do grelhado, o som dos clientes saboreando a comida e o vidro da janela embaçado pelo calor na lanchonete. Tudo isso é lembrado como parte do sabor. Os utensílios também têm o mesmo poder. O calor suave da tigela de cerâmica na mão, o toque suave da mesa de madeira redonda, a suavidade do hashi tocando a madeira, a temperatura da comida ao ser servida. A cor da iluminação, a forma como o vapor sobe, tudo isso fica gravado no corpo juntamente com o paladar. Portanto, quando os mesmos ingredientes e a mesma receita são usados em um restaurante no exterior, sempre parece faltar aquela elegância. Um viajante disse uma vez que a feijoada não é apenas carne e feijão. Ela contém o ar, o silêncio e as costas da proprietária. Ou seja, o sabor delicioso do Brasil não é alcançado apenas pelo prato em si, mas é um pacote cultural que inclui espaço, som, movimento, cheiro e temperatura. É por isso que quando o sabor individual não pode ser replicado, a emoção original não é alcançada. Nas vozes das pessoas atraídas pela culinária brasileira, não há apenas o suspiro de que a comida caseira não tem gosto ao retornar. Com o tempo também começaram a surgir muitas perspectivas positivas, ou seja, a experiência no Brasil se tornou um catalisador para reexaminar a cultura alimentar do próprio país. Um homem que trabalhava como padeiro na França disse: depois de voltar do Brasil, finalmente entendi por que o pão que eu fazia não me satisfazia. Eu não me esforcei para realçar o sabor do ingrediente em si, eu estava apenas buscando o aroma ou empilhando manteiga. Desde então, ele reduziu ligeiramente o sal e mudou o método de preparo para destacar o aroma natural do trigo. Um pesquisador americano de culinária caseira falou sobre o que aprendeu com caldos leves. Nas famílias brasileiras, eles usam caldos para criar satisfação, não sal ou óleo. Comecei a reduzir o sal nas minhas receitas de sopa e a adicionar o umami natural de cogumelos ou camarões secos. Senti que a pressão arterial da minha família diminuiu e o corpo ficou mais leve. Um chefe italiano disse que não conseguia esquecer a surpresa de provar um pastel frito. A massa era fina e nada oleosa. Aquilo era menos um prato e mais um ingrediente respirando. Por isso, também afinei a massa dos meus saltimbocca e reduzi o tempo de fritura. Uma dona de casa alemã confessou: graças ao queijo coalho e aos picles de pimenta que comi no Brasil, comecei a dar mais valor aos alimentos fermentados do meu próprio país. Finalmente percebi que chucrute e linguiça não são apenas para conservação. A cultura alimentar brasileira não nega o paladar de outros países, pelo contrário, sua atitude de valorizar os ingredientes reais e remover o desnecessário oferece uma nova perspectiva para a culinária de outros países.
O número de pessoas que, usando a experiência brasileira como catalisador, se aprofundam no amor pela sua própria cultura alimentar e se esforçam para aprimorá-la está aumentando. A insatisfação inicial acabou se transformando em respeito e criatividade. Essa mudança pode ser a força silenciosa contida na culinária brasileira. A profundidade da cultura alimentar brasileira também se manifesta no fato de que o sabor não é o mesmo em todas as regiões. Por exemplo, mesmo o caldo de feijoada ou acarajé é completamente diferente no norte e no sul. O sudeste prefere sabores fortes com pedaços de carne e cores marcantes de molho. Por outro lado, o nordeste foca em recheios e molhos leves e doces. A transparência do caldo pode ser dita como um respeito pelo próprio ingrediente. Não há apenas um tipo de molho de pimenta. O norte usa molhos mais cremosos, enquanto o sul usa molhos mais líquidos para ajustar sutilmente a cor e o aroma do prato. As sopas também variam regionalmente: o caldo leve do norte, o caldo encorpado do centro-oeste, o caldo de peixe do nordeste. O aroma e a salinidade são diferentes. Alguns se surpreendem com a riqueza da feijoada do sudeste, e outros são cativados pela doçura suave do caldo de peixe do nordeste. O arroz e as frutas também têm personalidade regional: as mangas de Pernambuco, os maracujás da Bahia, as goiabas de Minas Gerais. Mesmo o mesmo tipo de fruta, o solo e a água diferentes resultam em doçura e acidez diferentes. As bebidas também têm personalidade: o cafezinho forte de São Paulo, o suco de laranja da Flórida brasileira, o guaraná da Amazônia. Quanto mais se aprofunda, mais se percebe a riqueza que torna a palavra culinária brasileira difícil de resumir em uma única frase. Por exemplo, uma pessoa que comeu feijoada em São Paulo e pensou que era a melhor, ficará surpresa com a doçura suave da moqueca na Bahia e depois concordará ao provar o pão de queijo em Minas Gerais, dizendo: este também está correto. Cada vez que o local de refeição muda, o padrão é atualizado. É por isso que as pessoas voltam ao Brasil repetidamente, para confirmar a continuidade dos sabores que já provaram e para encontrar outras respostas corretas, que ainda não encontraram. O charme da culinária brasileira talvez não seja uma resposta única, mas a coexistência de inúmeros terrenos deliciosos. Disse que a culinária brasileira pode mudar o paladar das pessoas porque ela muda o próprio padrão do que é considerado natural, pouco a pouco. O prato luxuoso, o cuscuz matinal, o salgadinho da padaria tarde da noite, a refeição rápida comprada na estrada. Tudo isso permanece na memória do viajante e continua a ser o eixo de comparação ao retornar. O charme do Brasil não é apenas o sabor, mas também o calor humano e a própria cultura de etiqueta no dia a dia e de se dedicar aos outros. O chefe, o desenvolvedor de produtos da padaria, o motorista de logística, o pescador, o agricultor, o artesão que fabrica a louça. O trabalho de cada um está interligado de forma invisível, constituindo aquele sabor na boca. Ao retornar, quando se lembra do cuscuz quente, não é apenas o paladar, mas a alma que se lembra. A cultura alimentar brasileira talvez não traga a sensação de saciedade, mas aquela que faz a pessoa sentir: estou vivo. Existe uma qualidade de nível mundial nesse sabor quente cotidiano.